Bem-vindos ao primeiro Pod Vida. Esse é o podcast comigo, Mila Guiar, e todas as convidadas e convidados que passarão por aqui conosco nos próximos episódios, que não tem fim, é infinito. Seja muito bem-vinda, é um prazer, uma honra muito grande ter você aqui conosco. E eu quero te convidar para continuar conosco, para acompanhar, já se inscrever aqui no nosso canal Mila Aguiar. Está sempre se atualizando aqui das nossas novidades. Vai lá no Instagram, Mila Aguiar também, Mila_Aguiar. E a gente vai estar conversando, vai estar dialogando, eu quero ouvir você, porque eu acho que a gente tem que fazer. A conversa começa com quem está nos acompanhando. Se você acredita assim, vamos embora, que a gente vai junto. Então, nosso podcast ele vai tratar sobre mulheres, mulheres que transformam, transformação social, projetos sociais. Nós vamos falar sobre cotidiano, sobre vida. E a vida, a gente sabe que ela é em movimento, né? Sempre estamos em movimento constante e vai ter muita coisa, muita novidade para a gente estar trazendo, estar tratando, muitas pessoas bacanas para a gente estar compartilhando o nosso dia a dia. E você é mais que especial, nosso convidado mais que especial. Então, vem com a gente. Hoje, nós estamos aqui com a Kelly Menezes. Kelly, uma grande amiga, uma companheira, né, que nós temos encontrado aí de acordo com as nossas andanças, né, Kelly? Isso mesmo, exato. Então, seja muito bem-vinda, Kelly. É um prazer ter você aqui conosco. Eu que agradeço, Mila. Eu estou muito feliz. É um projeto que eu ouvi você falar e sabia que ele iria nascer e nasceu. Amém. Né? E vai aí de vento em popa, né? Vai ser abençoado e vai abençoar a vida de muita gente. Eu acredito muito nisso. Amém, amém. Essa é a grande ideia, né? Para que a gente possa... Eu falo assim, que nós, quando vamos caminhando, nós vamos tocando em pessoas, nós vamos tocando em vidas. E todas as vezes que a gente toca alguém, a gente tem que deixar marcas. Né? Algumas pessoas, eu tenho uma frase assim que eu sempre falo, que é de uma grande amiga minha, que ela me ensinou e eu peguei para mim. Que diz assim, às vezes a gente toca nas pessoas e a gente deixa rastros. E os rastros, eles facilmente se apagam. Então, que a gente possa deixar realmente marcas, e marcas positivas, marcas fortes, sólidas, de coisas boas. E eu tenho certeza que você também tem deixado muitas marcas por onde você passa. Principalmente energia, né, Mila? Sim. Porque sabemos que tudo rege através das energias. E nós temos a livre escolha de ser a energia boa ou a energia negativa. Pois é, né? O que a gente quer plantar no mundo, né? Exato. E todos nós temos uma missão em Deus, né? E a gente precisa fazer da melhor forma possível. Eu acredito assim, acredito que você também, como a gente já se conhece há um tempo, Isso mesmo. também pensa da mesma forma. Mas vamos lá, né? Eu sou mãe, sou conservadora, sou uma mulher de direita, sou cristã, e agora a gente vai falar sobre a Kelly. Quem é a Kelly? A Kelly é uma mulher que transforma, empresária do ramo de terraplanagem, que a gente vai entrar um pouquinho aí nesses detalhes, que atua tanto no estado, né, de Pernambuco como em todo o Nordeste, mãe, gosta de ajudar crianças carentes, também nas horas vagas ainda tem tempo para ser influencer digital. Isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo, Mila. Pois é, então fala aí, como é que a Kelly nasceu aonde? Porque eu sei que você veio do interior de Pernambuco, como é que veio parar aqui? Na verdade, eu nasci em Natal. Sim. Rio Grande do Norte, mas aí eu saí de lá com 2 anos e fui a Campina Grande, né, a família da minha mãe, toda da Paraíba. E lá, aos 9 anos, aos 8 anos, viemos para Pernambuco. Então, eu estou com 50 anos, eu cheguei com 9 anos, eu me considero pernambucana, né? Sim. E a vinda foi sofrida, né? Você sabe, né? A gente veio para o interior, mas o interior que eu falo é o interior mato mesmo. Vou falar assim, interior brabo. Exato. Eu cheguei na época que o local que a gente morava não tinha energia nem água encanada. Sim. Né? Então foi muito duro, né? E chegamos a passar fome também, não por incompetência, mas eu lembro que foi uma época muito difícil. Meu pai passou um tempo sem trabalhar e passamos essa fase que eu acredito que tudo é um propósito de Deus. Sim. Né? Quando Ele quer nos moldar, Ele já molda desde pequeno, Sim. desde o início. Então, passamos essa fase, mas logo o Senhor abriu as portas, Ele arrumou um emprego numa fazenda, como vaqueiro, e pouco tempo o dono já gostou do trabalho dele e da minha mãe, e já passou para administrador, gerente,
E daí, como eu falei, eu fui criada em fazenda, né? E não tive acesso à escola. Eu entrei com 18 anos a primeira vez na escola, porque daí então era um povo grosseiro, um pai e uma mãe grosseiros que não permitiam, né? E era longe também, né? Longe Sim. e não tinha a facilidade que as pessoas têm hoje em dia de Sim, ter até se locomover. esclarecimento também, que às vezes os pais de antigamente, às vezes, achavam mais fácil estar ali com o filho, eu sempre estava ajudando já na lavoura, no caso, não sei se era o seu caso, mas assim, às vezes no interior tinha muito esse trabalho de lavoura, né, e estava sempre ajudando, então preferia manter, né, sempre atuando com o filho junto, ali por perto, para poder cuidar melhor, para poder administrar, né, Não, Mila, e a não foi cria. nada de Não lavoura, foi? não. Era fazenda, era para Sim, limpar o galinheiro, limpar o curral das vacas, das cabras, entendeu? Era esse trabalho das pocilgas, de porcos, então sim. era trabalho duro, né? Que a gente Que hoje é o fazia que fala junto. que é o trabalho infantil, mas não é que seria uma exploração, é no sentido Não, de não. ajudar mesmo, é que a família toda estava junta, estava fazendo o trabalho, estava fazendo o Exatamente, é. Porque serviço. naquela época, hoje em dia você tem TV, tem computador, tem Sim, videogame, então o filho já fica naquela parte. Mas naquela época não tinha, sim. né? Então o que era que os pais faziam? Levavam para trabalhar junto, né? E por isso que nossa geração é uma geração de futuro, uma geração próspera, porque foi ensinado a trabalhar. Né? Hoje não, hoje a geração você não pode mais, os pais de hoje não podem colocar o filho, tem que só estudar. Se só estudasse era bom, né? É. Mas infelizmente nós sabemos que não. Então naquela época existia isso, e principalmente a necessidade também, porque como era um trabalho duro, Sim. pesado, tipo minha mãe, ela não tinha como fazer a parte dela toda só. Então já ia ajudar, né? Sim. Sempre estava junto com ela. Sim. Cuidando dos afazeres dela. E aí você cresceu, foi estudar aos 18 anos. Isso, com 18 anos, aí fomos para a cidade, Sim. aí eu decidi, aí eu fiquei sabendo que no Serec, em Bezerros, tinha a quarta integrada para adultos, com 18 anos, eu disse, eu vou. Aí meu pai, não vai, não vou. Peguei, as pessoas podem até achar estranho uma pessoa de 18 anos ser comandada pelo pai e pela mãe, né? Mas na nossa época era assim. Era, né? Sim. E eu digo, não, eu vou. Aí enfrentei, fui, fiz a quarta integrada. Antes de terminar, já me passou para a quinta, sexta, eu fiz até a sétima. Porque eu já estava com 20 anos, 21 anos, foi quando eu casei, né? E vim morar aqui em Recife. Só que nisso eu já trabalhava na fazenda do dono da Queiroz Galvão, Sim. doutor Antônio de Queiroz Galvão. Né? E com ele, com Dona Gabriela, eu aprendi muito. Né? Já nessa parte de administrativa, ele me ensinou muito, porque eu tomava conta de anotações de gado, vacinação, inseminação. Então, toda essa parte eu já fui trabalhando. Né? Eu acho interessante que ele, assim, só abrindo aí, né? Quando a gente fala sobre a questão da troca, né? Que a gente vai se conhecendo cada vez mais e vai trocando, né? O conhecimento e vai se conectando. Você falou que nasceu em outro estado, veio para Pernambuco. Eu também nasci em Minas Gerais, vim para cá, para Pernambuco, aos 9 meses. Você é Então, mineira, nem me falou que era mineira. Para mim, eu sou pernambucana, porque assim, eu vim para cá, eu tinha 9 meses de idade, eu era pequenininha, bebezinho. Isso. E aí, quando a gente chegou também, nossa família é muito grande em Minas Gerais, mais de, nossa, da família da minha mãe, 10 tios, 10 irmãos, da família do meu pai, 12. Então, uma família muito grande, mas a nossa família veio, minha mãe, meu pai e os 4 filhos aqui para Pernambuco. Então, também foi tudo novo. A gente foi aquela criação de todo mundo muito perto, não vai para a casa dos amigos, não vai da escola para casa, de casa para a escola, vai fazer trabalho, faz aqui em casa, vai dormir na casa de alguém, não dorme não, pode trazer para dormir aqui, mas é sempre juntinho, né? Aquela família sempre muito protegendo, muito junto, muito agarrada, digamos assim. E outra coisa também que eu acho interessante é a questão do trabalho. Eu também comecei a trabalhar com meus 16 anos de idade, estava terminando o 3º ano, e aí eu ia para a escola de manhã e à tarde eu já ia para a instituição, que eu tenho um amor muito grande. Trabalhei como voluntária trabalhei por mais de 12 anos na Sara Vida, diretamente dentro da Sara Vida, que é uma instituição que trabalha com recuperação de usuários de droga. E hoje eu continuo como voluntária, mas hoje já não trabalho diretamente, né, todos os dias, né, posso dizer assim, dando expediente na Sara Vida.
E eu acho tão legal isso, tão bacana, porque o trabalho, ele forma, né, o caráter também, forma o ser humano em si. Né? A gente fala muito que tem até uma expressão popular que diz assim, a mente vazia, oficina do diabo. Isso. Né? Mas eu acho muito importante. Claro, tudo tem sua hora. Hoje a gente tem o menor aprendiz, né? Nós temos várias formas de acolher o jovem para o mercado de trabalho, mas que seja feito o quanto antes, né? Da forma correta, claro, mas que seja feita de forma acolhedora, de forma mais rápida possível, porque esse jovem precisa, né, se fortalecer, se capacitar. Pelo menos, eu penso assim, acho que você também, né? Pelo que eu já vi de você, você incentiva as suas filhas. Fala um pouquinho também que você é mãe de 3 filhas, né? Três meninas. Incentiva, elas são empreendedoras, né? Uma tem uma loja, a outra... Vai falando aí. A mais velha, porque eu não tive estudo, mas eu fiz de tudo para que elas tivessem. Mas não é porque eu não tive estudo, mas eu procurei me adaptar e aprender. Mas elas, eu dei tudo que eu pude fazer. Uma é engenheira já nos Estados Unidos, é bem-sucedida, graças a Deus. Parabéns. Ela tem 29 anos, a Maria Gabriela. É uma pessoa maravilhosa, é uma competente, muito competente ela. Que bom, parabéns. Tem a Michele, que fez Direito, né, e está prestando concurso, e também já tem a loja dela, né? E tem a caçula, que está ainda sem saber o que é que vai fazer da vida. Mas tenho certeza que daqui a pouco ela se encaminha. Espero que sim, né? Já está passando da hora já. Mas é assim mesmo. Quando a gente fala de juventude, adolescência, são tantos hormônios, tantas. Hoje nós temos a influência muito forte da internet, do telefone, televisão, e assim, são muitas coisas que traz para o jovem uma bagagem muito grande de conhecimento. Que é muito bom, mas, por outro lado, acaba confundindo muito os jovens. Né? Então, assim, deixa meio que atordoado. Por isso que é tão importante o papel do pai, da mãe ali junto, aconselhando, orientando, ouvindo o filho, né, conversando e sabendo quais são... A gente, como pai, como mãe, quando a gente está muito perto dos nossos filhos, no sentido não perto só do lado, mas realmente ouvindo, tendo aquele tempo de qualidade que é tão importante... A gente consegue extrair do nosso filho e consegue tentar encaminhar. Não é dizer, olha, você tem que ser isso, mas assim consegue encaminhar dentro daquele perfil que a gente conhece, se é um perfil mais criativo, se é um perfil mais retraído, né? E a gente vai trabalhando. Mas, às vezes, os pais, hoje em dia, a gente tem visto os pais cada vez mais também freneticamente trabalhando no mercado de trabalho, trabalhando fora, não tem hora para chegar. É bem complicado. A gente sabe que, com a evolução, né, do mundo, com o passar dos anos, parece que o tempo nosso tem ficado mais reduzido, né, e a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. Às vezes, eu digo, meu Deus, estou tão cansada, acabei de acordar. Já estou cansada, mas é por causa disso, que a gente está sempre correndo, sempre correndo, sempre correndo. E eu sei que você é uma mulher que corre muito, Kelly. Mila, eu, além de tudo, eu gosto muito de interagir com as pessoas, desde as criancinhas até os mais velhos. Onde eu chego, eu estou sempre interagindo e procurando saber. Então, na escola das minhas filhas, eu sempre procurei estar, mesmo trabalhando, mas eu sempre dava um jeitinho e dava um pulinho lá e sempre conversava. E eu observei, e observo ainda hoje, que eu ainda hoje faço isso, a ausência dos pais. Mas está trabalhando. Mas, por mais que você esteja trabalhando, uma horinha você sempre tem uma folga, um dia você tem que tirar, e eles não tiram. Eu fico observando que os pais só lembram que... entre aspas, né, só lembram que o filho está na escola quando acontece algum problema. Aí ele lembra de ir até lá, de reclamar do professor, do diretor, né? Ele não procura o antes, né? O quando está tudo bem, ele não vai, ela não vai também, né? Só vai quando há o problema. É o erro dos pais hoje em dia. Né? Você vê você vai no shopping hoje, você vê quantos jovens passeando. É bom passear, mas você, quando chega para conversar, que eu faço isso com eles, não, é porque meus pais estavam cansados, queriam dormir e deixou a gente vir. É tipo assim, como se fizesse do shopping a babá dos seus filhos. E nós sabemos que lá é uma porta perigosa. Da mesma forma que fazem também com a igreja, né? A igreja, a gente sabe que é um local que é para ensinamento também, ensinamento da palavra de Deus, mas às vezes coloca os filhos para que a igreja que ensine sobre Deus. E aí a gente não se preocupa, às vezes, em casa, de dar o testemunho, de ensinar a Bíblia, a palavra de Deus, também dentro de casa. Né? Então, assim, eu sempre falo que os espaços, eles complementam a educação do lar.
não é verdade? Então, É verdade, a escola isso. ela tem um papel importante, mas tem temas específicos que quem ensina são os pais. O filho já vai formado, né, desde dentro de casa para a escola. Não vem da escola para casa, vem de casa para a De casa escola. para a escola. Então, educação, comportamento, a questão dos valores. Hoje os valores estão tão perdidos, tão deturpados, Invertidos, né, na verdade. Né? invertidos. E aí a gente vê, mas a escola deveria ter feito seu papel. E o pai e a mãe às vezes fez. Não estou fazendo uma crítica ao pai e à mãe que está nos assistindo, que está nos acompanhando. Mas é um alerta que cabe para todos nós, cabe para mim. Às vezes eu passo também dias trabalhando freneticamente. E aí quando eu me dou conta, eu digo, eita, meus filhos estão pedindo socorro. Às vezes eles chegam assim, mamãe, só não vai ter um tempo para a gente passear, estou querendo fazer alguma coisa. Então, assim, isso serve para a gente de alerta o tempo todo. Né? E a gente precisa estar... fazer esse acompanhamento, como você bem colocou, diariamente. A gente está vendo aí tantos problemas a nível de escola, né, de adolescentes, principalmente, que têm se levantado dentro das escolas. Mas o problema não está na escola. Né? O problema está justamente nessa questão de saúde mental, acompanhamento da saúde mental das nossas crianças, nossos adolescentes. Esse mundo da internet, que uma vez até ouvi uma reportagem que falava assim, você deixar uma criança num tablet, no celular, na internet como um todo, é como se você estivesse deixando uma criança no meio de uma praia, com muita gente ao redor, e você não sabe quem são, quem está ali, você não sabe se ela vai para o mar, se ela vai caminhar na areia, se ela vai conversar com alguém. O que é que ela está ouvindo. O que é que ela está ouvindo, o que é que ela está vendo. Né? Então, a gente precisa ter esse acompanhamento constante. Exatamente. Mas, Kelly, eu queria falar um pouquinho com você sobre o seu trabalho. Porque é um trabalho tão assim diferente, principalmente a gente não vê mulheres praticamente nesse ramo. Né? Um ramo de terraplanagem. Isso, de empreiteira, de né? Empreiteira. De empreiteira, exato. E eu quero conhecer um pouquinho também, eu quero que você fale um pouquinho aí como é que está nesse mundo de negócios que muitos dizem que é para homens, só para homens. É verdade. Não é assim. Como meu esposo, o Messias, ele trabalhava na Queiroz Galvão, encarregado geral. E eu, quando cheguei, né, com o tempo eu passei a ir para a obra com ele. Sempre que tinha oportunidade, eu ia para a obra com ele. E comecei a achar bonito, foi onde eu aprendi a dirigir, né? Foi ali na duplicação da 101, foi ele que executou ali. Sim. Então, tinha os escapes que ficavam derrubando os morros, e era ali que ele pegava a caminhonete, olha, se vira, né? Aí eu aprendi assim, na dura sorte. E fui me apaixonando por aquilo, né? Aí foi quando ele saiu e começamos a comprar caminhões. E daí começou a trabalhar e eu fiquei na parte mais de pagamento, aquela coisa toda. E chegou uma hora que ele viu que estava dando certo o que eu estava fazendo, aí disse, é contigo. É contigo. Aí eu lembro que na época tinha até uma mulher aqui, que eu esqueci o nome dela, que ela fazia isso. Era a única. Eu observei, fiquei observando que eu tinha os caminhões, mas eu não gostava da maneira que ela trabalhava. Sim. Eu não gostava. Todo mundo sabia disso, que eu não gostava. Não era despeito, todo mundo sabe. É porque eu acho que para você conseguir pessoas para trabalhar para você, homens, que é o nosso setor, não precisa estar abraçando, pegando, puxando. Não. Você só tem que mostrar que é competente, que tem o equipamento, que vai fazer o serviço. Sim. Né? Aí eu não gostava, né? Aí foi quando começou a aparecer as outras obras, aí o Messias disse, você não quer ir lá? Não, eu disse, eu vou. E fui o primeiro, e deu certo, e daí fui ficando, ela também saiu, né, já aposentou, e daí eu fiquei a única que fiquei nesse ramo, contratando homens, colocando caminhões, então, hoje você está à frente da empresa, ao lado do seu esposo, mas você hoje conduz, ele deixa Isso, até, já tem às vezes, mais na desde sua 2011 mão. Que eu conduzo. Interessantíssimo. A Desde Fundação 2011. Getúlio Vargas diz que 34% das mulheres hoje conduzem empresas. Então, a gente vê como é importante, né, nós falarmos sobre esse assunto. Porque, às vezes, a gente pensa que as mulheres estão alheias, são só funcionárias, não estão no mercado de forma como empresária. Né? Só coloca Isso. a mulher como funcionária, como o braço, não o braço direito, o braço mecânico que vai, que faz, que move realmente a empresa. Né? E você mostra que você é uma dessas empresárias que está à frente, que o negócio dá certo. Dá certo, Que E bom. são poucas, tipo assim, tem obras que no Ceará mesmo, quando eu fui fazer, aí tinha uma operadora de máquinas, e ela operava a máquina divinamente. Eu ficava observando, tem até uns vídeos já dela lá, operando a máquina. Eu tenho meninas que trabalham, eu vou até fazer um vídeo com elas, que elas trabalham dirigindo os caminhões,
que abastecem caminhões, Sim. né? Aqueles pipas enormes, aí elas chegam, trabalham, é muito bonito. Pena que não é divulgado, não se mostra. Por quê, Mila? Infelizmente, eu vou dizer com propriedade, porque eu convivo nos dois mundos, no feminino e no masculino. Então, no lado masculino, há uma união muito grande dos homens. Né? Eles se ajudam, ele fica feliz quando o outro dá oportunidade. Mas no lado feminino, não. No feminino, assim, as mulheres gostam muito de... ela não vai, ela também não vai. Sim. Sabe como é? Sempre tem aquele respeito. Sim. Hoje, né? tanto é que se incentiva muito, né, o termo sororidade, né, que é você realmente... das mulheres se unirem mais e mostrarem que são fortes juntas, né? Não competem entre si. Exato. Quando elas se juntam, elas têm mais força. Precisa muito trabalhar esse lado, Mila, porque a mulher não tem noção da força que ela tem. Verdade. Ela não tem noção. Só falta união. Eu digo porque eu convivo nos dois mundos. Sim. E é nítido quando você passa a viver diretamente ali, né? Então há por isso que não se mostra, você não vê mulheres postando mulheres que estão dirigindo caminhão, que estão dirigindo uma máquina, uma PC, né, uma caçamba, praticamente você não vê, você vê um homem postando, mas a mulher em si não tem, né? E era para a mulher achar bonito, eu mesma fico muito feliz quando eu vejo. Sim, é um orgulho, você ver, porque como são profissões que são tidas apenas para homens, né? Você, quando vê uma mulher à frente, eu acho lindo, eu vibro, eu acho muito legal. Meu pai é caminhoneiro, né? Então eu cresci, posso dizer, praticamente na boleia de um caminhão. E a gente viajava muito, nós íamos para Minas no final de ano, e às vezes, quando dava no meio do ano também, a gente ia de caminhão, e a família todinha. Naquela época não tinha tanto essas questões de segurança toda e tudo. Botava os colchões atrás na carroceria do caminhão, era festa, já era a viagem de ida e de volta. E a gente via, nossa, meu Deus, eu não tenho lembrança. Eu via muito mulheres viajando com os maridos e os filhos, e aí eles paravam, cozinhavam. Eu achava lindo aquela família ali também reunida. Era uma forma do marido que vivia, né, em trânsito, estar junto da família, de certa forma. Mas a gente praticamente não via. Hoje não, hoje quando a gente viaja, eu já passei, da última vez que eu viajei, a gente foi para Salvador e nós passamos por vários caminhões rosa. E aí você já, quando vê o rosa, tudo rosa, grandão, você já sabe ali, vai uma mulher. Mas né? tem muito caminhão rosa que são homens. Pronto. Então muitos. Agora já matou uma charada aí também, que eu não sabia. Tem muitos homens com caminhões. Mas então coincidiu. Esses que eu vi, eu prestei atenção, porque mulheres, como né? me chamou a atenção, e eu fiquei curiosa. Quando eu olhei, eu vi que eram mulheres. E aí eu fiquei, poxa, que legal. Porque, assim, eu acho que a gente não tem que ter esse... É uma quebra de paradigmas, né? De que tem um trabalho, se a gente tem capacitação, acredito sim, a mulher é do sexo frágil, a mulher, como a palavra de Deus diz, que ela deve ser protegida, né, pelo marido, pelo esposo, mas ela, tendo capacidade, consegue fazer, por que não? Né? Vai ser embarreirada, por que não? Aqui você não pode entrar, isso eu não acredito. Eu acho que a gente tem mesmo que desbravar tudo que for. Eu tenho uma máxima comigo que é assim, tudo que Deus colocar em minhas mãos, eu farei. Né? Então, eu acho que, da mesma forma, a gente em qualquer profissão. Né, porque, assim, para a mulher, ela, um setor de colocar de força, realmente, sim, ainda não é... Tem dificuldade. Não é, exato. Né? Porque... Mas tem muitas mulheres que já conseguem fazer, né? Mas eu digo pegar peso, sim, né? Fazer aquela... Realmente fica difícil para a mulher, né? Tem as limitações. Mas quando acarreta aquela da inteligência, né, do manuseio, sim, aí não tem como por que colocar barreiras. Né? Tem lá até falando de uma mulher que inspira também, uma mulher, uma irmã lá na nossa igreja, e ela fez toda a parte de ferro, tudo. Ela trabalhava no porto, né, na parte do estaleiro, e aí você via ela assim, pegando os ferros, com solda, com tudo, daquele jeito, braba. E, assim, ao mesmo tempo, com a delicadeza, mãe de família. Né? Então, assim, é muito lindo de ver que a mulher ela consegue entrar nos espaços, ela consegue exercer o seu papel sem deixar a questão feminina, a questão de ser mulher. Né? Então, eu acho isso muito interessante. E não é à toa que o setor de pedreiro
quando há uma mulher que é pedreira, o serviço é superior, porque além dela fazer o serviço realmente como tem que ser feito, ela ainda tem todo um cuidado, né? Todo um manuseio, ela já olha com outro olhar, Sim. né? Um olhar de Vamos- mãe. Exato, é isso que eu ia falar. Vamos pensar assim, que a mulher sempre, quando ela fala, vai fazer alguma coisa, a gente procura fazer com muita maestria, né? E aí, uma vez me perguntaram assim, Mila, tem que empregar porque é mulher? Eu disse, não, tem que empregar porque é competente, né? Existem Exato. mulheres que não têm a competência para fazer, não adianta você colocar para fazer, né? Porque não é a competência, não é a habilidade que ela tem. Mas se tem, por que não dar essa oportunidade, né? A mulher, ela tem esse senso, mais o feeling, né, de mais rebuscado, mais afinado, né? Então eu acho assim que a gente não pode colocar barreiras, né, numa coisa que você tem a disponibilidade, tem a disposição e tem a capacidade de exercer. E aí independe se é do sexo masculino ou se é do sexo Você feminino, sabe qual a concorda? maior, ainda uma barreira muito grande que a mulher tem no setor quando ela vai trabalhar, onde tem homens também? É porque uma pequena parte ainda do homem, ele acha que a mulher está ali, está disponível, né? Ela pode ouvir cantada, ela pode ouvir um grito, Sim, ela e pode tem que ser se sujeitar, humilhada, né? Então eu presenciei muito isso, né? Entre engenheiras mesmo, com engenheiros, né? E técnico de segurança, humilhando técnica de segurança, eu presenciei Entendi. muito. E também no setor de caminhões também, né? Já, então assim, em todos os locais, porque como eu trabalho com obras, então todos os setores nós estamos lá, né? Desde uma estrada deserta a uma fábrica, nós estamos lá fazendo. Então tem contato com todo mundo, Sim. né? E você acaba tipo assim, você, na verdade, você tem que ter uma alma de que as pessoas cheguem até você, porque você sabe que a gente não deve confiar em todo mundo. Mas chega uma hora que a pessoa olha para você, confia, já começa a conversar e já vai abrindo, falando a vida, né? E você tem que ser um bom ouvinte, Sim. né, para isso. Então são muitos relatos, né? Então, se o homem, porque quem rege é o homem, não tem como. Quem rege o mundo é o homem, desde o setor financeiro ao setor industrial, ao qualquer que seja, Você sempre diz, é um tem homem. mais homens à frente, né? Exato. É o homem que sempre está. Você Sim. chega numa fábrica, 90% é homem. Geralmente é homem. Você chega numa obra, 95% são homens. Né? Então, assim, é isso que eu falo, sempre são homens que estão rendendo. Um exemplo, a vaquejada. Sim. Né? Começou do interior, também convivi demais com a vaquejada. E eu lembro que há uns 23 anos atrás, onde tinha um circuito pernambucano, que a gente participava, e tinham 3 meninas, era a Pipoca, e eu esqueci o nome das outras, eram bem famosas, e elas corriam vaquejada. E eu lembro que teve um cara que chegou para uma e deu um murro nela, ela caiu no meio do pessoal. Deus. Né? Eu lembro que foi até seu Marcelo Seres, que ficava lá no meio da gente, que até correu para socorrer ela. Aí, assim, num setor masculino, que realmente era e ainda é, quando a mulher entra, é vista com outros olhos. Sim. Né? Eles, por isso que eu digo, eles têm a união entre eles, tá entendendo? E as mulheres não têm a união entre elas. Sim. É como se pudesse fazer qualquer coisa mesmo só porque é Exato, mulher. porque é né? mulher. Nós temos o exemplo de um que está circulando o vídeo aí, de um policial que bateu naquela moça, né? Que bateu e jogou ela no chão. Eu não sei bem porque eu só vi bem rapidinho, porque eu não assisto TV, mas foi algo humilhante. A gente precisa falar sobre esse tipo de assunto, né? Porque a gente vê muito a questão, inclusive, da violência doméstica, né? Que os maridos, às vezes, se aproveitam da situação porque está em casa, aqui quem manda sou eu. Né? E não é assim, né? A própria palavra fala sobre submissão, mas é uma submissão em amor, né? Não é a submissão em que você Domina o outro, né? pode dominar, que manda, que pode agredir, né? Principalmente. Isso. Então, é muito importante para que a gente fale sempre sobre esse tipo de assunto, para que as mulheres realmente se protejam, que denunciem, né? Porque muitas vezes as mulheres acabam se sujeitando no mercado de trabalho
a ouvir afrontas, a passar por situações como essas que você falou, por causa de que não pode perder o emprego, precisa levar o sustento para casa, precisa, muitas vezes são mães solo, né, que cuidam dos seus próprios filhos, e aí, por causa disso, acaba se sujeitando. Mas que mais políticas públicas, né, de realmente de proteção às mulheres possam ser mais efetivas, né? Eu acho que é muito importante a gente trabalhar muito com rodas de diálogo, trabalharmos também com a questão de campanhas mesmo educativas desde a escola, porque é onde está passando pelo processo da formação, né? Até os mais, não só as crianças, adolescentes, os maiores, para que a gente possa estar sempre trazendo esse tema à tona. Né? Então, é muito interessante, muito importante isso daí que você traz, Kelly. Há uma defasagem muito grande em relação a isso. Nós sabemos, né? Para a orientação feminina, você não encontra. É muito difícil. E quando tem, Mila, é geralmente aquele encontro com muitas pessoas, muitas mulheres, e aí corta o cabelo, faz coisa. E ali a mulher não vai se abrir ali. Sim, ela nem consegue falar, nem consegue Exato. transmitir o que ela precisa, quais são as dificuldades, quais são as barreiras que ela tem enfrentado. Né? São rodas de diálogo que realmente... Se ela for procurar um psicólogo da rede pública também, aí muitas vem vezes toda não uma fila, aí hoje ela vai, no outro dia já é outra pessoa, já não é mesmo, já quebrou, né, a corrente. Isso. Então, assim, teria que ter mais união feminina, como eu sempre bato nessa tecla, a união feminina e trabalhar nesse setor. Porque, como eu te falei, uma mulher bem instruída, ela vai saber instruir o seu marido, o seu filho, o seu sobrinho, os vizinhos, né? Ela consegue influenciar, né? E ela cuidando já da casa dela já é muita coisa, Mila, porque cada uma plantando uma sementinha em sua casa, daqui a pouco está tudo florido. É verdade. Né? Então, assim, eu sempre bato nessa tecla. Na igreja eu falo muito isso. Vamos trabalhar, porque às vezes as irmãs chegam, o marido brigou, o filho brigou, alguma coisa assim, ela chega, senta ali e vai embora, porque não tem coragem de falar. E também não tem uma pessoa para ouvir. Né? Porque igreja é para falar de Deus. Mas Deus não é para cuidar do ser humano? Sim. Então, nós temos que cuidar do ser humano. Né? Então, por isso que Deus levanta pessoas para cuidar de pessoas. Né? Mas as pessoas esquecem isso. As pessoas acham que estão na igreja, orou. Não estou criticando, pelo amor de Deus, que eu faço isso. Mas também ter aquele olhar fraterno, olhar para aquela pessoa que está precisando de ajuda. Vamos conversar. Né? Vamos tirar um dia da semana, um horário, só para algumas mulheres chegarem e se abrirem, né? Pedirem socorro, porque é isso que elas precisam, de socorro. Exatamente. E eu acho que tem crescido muito a questão da igreja se enxergar nesse papel social. A gente sabe que, se não fossem as igrejas, isso é um fato, né? Se não fossem as igrejas, o trabalho social que as igrejas elas desenvolvem, né, na sociedade desde muitos e muitos anos. O governo não dá conta de tudo, né, e muitas vezes onde a igreja está é onde o Estado não chega. Né, então, dentro da comunidade, ali dentro de um local, às vezes até perigoso, um local que a polícia muitas vezes não consegue, não é que ela não possa entrar, né, não é que ela não chegue por N fatores, mas porque às vezes não consegue ouvir, né? Não estou criticando a polícia, estou falando num sentido geral, o Estado como um todo. As políticas públicas não conseguem atingir uma família, mas ela sabe quem é o pastor que está mais próximo ali da comunidade, ela sabe um padre, que é a referência. Exato. Né? A gente sabe que há quantos anos as santas casas de misericórdia, que vêm da Igreja Católica, elas funcionam e dão toda a sustentação para a base da saúde pública no nosso Brasil, no nosso país. Então, são iniciativas sociais das igrejas que vêm acolhendo as pessoas e que vêm trazendo as pessoas para perto. Mas hoje, você falando dessa questão, vamos dizer, dessa ampliação da atuação, também concordo com você nesse sentido das igrejas proporcionarem momentos outros diversos. E aí eu posso citar alguns exemplos, como vou citar aqui a minha amiga pastora Elis, lá de Candeias, da Debras Candeias, que tem um trabalho lindo que chama Dorcas, e faz um trabalho de ensina costura, ensina desenho, bordado. Bordado, também a questão de desenho mesmo, pano de prato, e tantas outras
trabalhos manuais, artesanais, que são fáceis de aprender, e ali naquele momento elas vão conversando, vão fazendo trocas, às vezes chora. E aí tem um momento, claro, de oração, um momento da palavra, e ali ela se alimenta da palavra, então, independente de ser evangélica ou não, de ser cristão ou não, mas ela se alimenta, e a gente sabe que a palavra de Deus ela é alimento para a nossa alma, né? Então, são trabalhos como esse, e a gente pode citar vários outros. Na minha própria igreja também, a gente tem também outros trabalhos, de quantos outros trabalhos de várias outras igrejas que vêm se somando e que vêm ajudando tantas pessoas. Exato. Mas aqui eu acho que a gente pode deixar essa questão de que tenham mais, né, que tenham cada vez mais, que possa se ampliar esse tipo de trabalho. Porque é nesses pequenos grupos que vai ganhando a confiança, a pessoa consegue se soltar, falar com mais fluidez, né, consegue dizer algo que muitas vezes em grande grupo não vai ser dito, e até porque não é o momento, né? Então a gente vai para o culto realmente para orar, para adorar ao Senhor, né? E naquele momento ali a gente não vai ter como trazer a menos para Deus, né? Para Deus a gente leva tudo mesmo, entrega a nossa vida, o nosso coração, as nossas dores, as nossas aflições, a gente consegue entregar tudo para Deus no momento do culto. Mas no momento da oração, mas para que a gente possa compartilhar com alguém que possa ajudar a gente aqui, né, na terra, a mediar uma situação, a trazer uma palavra que acalenta, né? Então é tão importante, eu concordo muito contigo, Kelly, em relação a isso. É muito importante, Mila. Assim, eu não faço parte de nenhum grupo. Até hoje eu trabalhei sozinha. Porque é muito chato você, ei, vamos fazer isso, vamos, não, hoje eu não posso, então eu nunca fui de chamar 2 vezes, só chamar uma vez. Ah, não, então deixa que eu faço. Uhum. Então, assim, eu sempre estou em contato com mães carentes, com crianças, onde eu sempre procuro saber. Sim. Porque o importante isso é você sentar e conversar. Não adianta você só chegar, deu aquilo assim, foi embora. Não. Muitas vezes a pessoa precisa só de uma conversa. É verdade. Muitas vezes a pessoa precisa esvaziar o que ela está sentindo, e eu falo muito isso, precisa de um ouvido emprestado. Exatamente. Né? Concordo contigo. E uma pessoa de confiança. Porque sabemos que é muito difícil hoje Exatamente. em dia. É muito difícil. Mas, Kelly, eu quero saber de você, como é que você dá conta de conciliar a mãe? É coisa de mulher mesmo, É né, coisa gente? de mulher, verdade. A mãe, a empresária, a cristã, a dona de a casa. dona de casa. Dona de casa. Eita, são isso. tantas atribuições. Porque, além disso, eu ainda me torno, de certa forma, mãe de quem trabalha comigo e de quem está ao meu redor. Porque um precisa de comida. Muitas vezes, eu paro, não tenho onde comer, eu vou até lá e faço a comida de todo mundo. Uhum. E eu amo fazer isso. Que bom. Né? Eu amo fazer. Está precisando, eu vou comprar. Né? Assim, não só como funcionário ou como colaborador, mas tenho que estar ali como fosse uma pessoa da família, porque é isso que eles precisam. Sim. Sabe? É tão importante, às vezes, a gente senta na mesa lá e a gente fica conversando. Né? Às vezes faço oração, vamos fazer, né? Mas nada forçado. Sim. Eu digo, você quer? Vamos fazer o evangelho hoje? Aí eles fazem, daqui a pouco eu começo a conversar e eles se abrem. Eu sei da vida de muita gente, de homens no caso, né? Problemas, porque é disso que eles precisam, de uma pessoa para ouvir. A mesma coisa eu faço fora, né? Com a vizinha ou geralmente mais pessoas que não são do meu convívio. Que é como eu estou sempre fora, então eu tenho mais contato com essas pessoas e eu estou sempre junto, né? E voltando lá atrás, antes que eu esqueça, em relação a cuidar das mulheres, o porquê que não dá certo aqui no país, Mila, porque é sempre assim, sempre que se vai fazer algo, sempre se desvia dinheiro, entendeu? Eu sempre conversei com pessoas e assim, vamos fazer como é que eu posso dizer? Uma associação no interior. Tem até aquela associação para mulheres, mas o interesse por trás é outro. E acaba que elas começam indo e daqui a pouco desistem. Entendi. Entendeu? Então precisa-se trabalhar isso. A gente vê muito isso, que o terceiro setor ele é muito minado. Né? Tem muitas instituições sérias, instituições que fazem o trabalho assim de forma desprendida mesmo, de doar o que tem, das pessoas se doarem, porque instituições são feitas por pessoas,
né, e das pessoas doarem tudo de si, se entregar por aquilo ali. A gente vê, como a gente também vê na política, também acredito numa política séria, numa política honesta, né, numa política que a gente pode também acreditar. Começamos a acreditar depois que a direita voltar puxando a sardinha para o nosso lado. Vamos falar disso depois aí que também, aí voltamos a sonhar com esse lado. E eu acho que a gente precisa, como pessoas, por isso que eu sempre incentivo, sabe? Incentivo o voto. Por quê? Porque quando a gente fala assim, eu não acredito na política, então não vou votar. Você não vai votar, então você vai dar a oportunidade para quem você não acredita no trabalho fazer a sua escolha. Você, quando você deixa de votar, quando você abre mão do seu direito, você está dando o seu direito para alguém, entregando para alguém. E aí você não sabe o que aquela pessoa vai escolher. Você não sabe se aquilo é o melhor para você, porque ela também não sabe o que é melhor para mim. Ela sabe o que é melhor para ela, e olhe lá. Exato, né? Então, assim, por isso que eu digo, olha, gente, a gente precisa realmente votar, escolher em quem que a gente quer acreditar, em quem que a gente confia e dar o nosso voto de confiança, embora que às vezes a gente possa até quebrar a cara. Mas eu tentei, eu fiz a minha parte. Eu não deixei para outra pessoa fazer. Da mesma forma, eu incentivo também para que pessoas, assim como você, possam estar ligadas a instituições de forma... Não estou dizendo que você tem que fazer, viu, Kelly? Mas eu digo assim, que a gente possa realmente acreditar e dar o nosso braço e incentivar para que outras iniciativas aconteçam. E são iniciativas... Tem tantas iniciativas bacanas, sérias, que fazem realmente acontecer, que as pessoas dão sangue, né, pela causa. Eu sempre falo isso, que quando eu entro numa coisa, eu entro por uma missão, por um objetivo maior. Né? E, às vezes, a gente vê que pessoas não fazem da mesma forma, não acreditam da mesma forma, desviam os interesses, mas eu não posso deixar, eu penso assim, eu não posso deixar de eu fazer aquilo que eu acredito, da forma que eu acredito que tem que ser, porque alguém desvirtuou o que não era para ter acontecido. Então, continua nessa tua força, continua tentando, persistindo. Eu sei que você é uma mulher guerreira, uma mulher de coragem, batalhadora, que eu tenho certeza que você vai alinhando, uma hora vai tropeçando, tropeça aqui com alguém, tem alguma coisa, mas aí a gente vai sempre se reorganizando, ajustando o caminho, e o importante é seguir, não vai parar. Mila, uma das vantagens de a gente trabalhar com muitas pessoas em muitos locais é que a gente sabe de muita coisa. E a gente saber de muita coisa é ruim, né? Você sabe, a gente sempre vai ficar com o pé atrás. Então, até então, eu tinha receio de entrar em certos grupos, né? Porque tem dois problemas. Tem pessoas que, quando vê uma pessoa forte do lado, se sente ameaçado. Sim. Se sente ameaçado e já quer tirar. Né? Está querendo tomar meu lugar. Exato. Em vez de juntar para criar uma força, né? Para batalhar, não. Afasta ou fica botando dificuldades, né? Isso é muito chato, né? E também tem outro lado que era assim, como eu citei agora, da vantagem, sempre querer levar vantagem. E eu, graças a Deus, cheguei onde eu cheguei, foi sem pisar em ninguém. Quem me conhece na região ali, perguntar quem é Kelly, todo mundo já sabe, eu sem pisar em ninguém, graças a Deus, honestamente, o que eu tenho é meu suor, né? Foi Deus que me deu. Aliás, não digo nem que é meu, é de Deus, né? Eu só administro, eu digo a todo mundo, sempre que chega alguém lá, eu digo, não, olha, isso aqui eu só administro. Quando o Papai do Céu me chamar, eu vou embora, eu não sei quem é que vai tomar conta, eu só sei que eu vou deixar arrumadinho, né? Vou deixar aí prontinho. Então, assim, eu tenho muito esse lado de ser correta, minhas coisas tudo direitinho, transparente, eu gosto muito de transparência. Eu acho que para mim é primordial a transparência. Sim. Né? Porque é melhor você pecar por transparência do que por... Que ocultou alguma coisa. Exatamente. E aí fica, quando vem à tona, né? Ninguém sabe se é porque foi por um que diz assim, né? Que deslize. Foi um deslize ou foi uma tentativa de dar certo. Exatamente. Então... E eu digo, Mila, não tem coisa melhor na vida do que você andar com o nariz... Não digo com o nariz, com o queixo erguido. Sim. Mas com o queixo erguido, não de querer ser prepotente, mas com o queixo erguido de dizer... Posso olhar olho no olho. Cheguei, tudo bem, como é que tá? Dormir, encostar a cabeça no travesseiro e dormir em paz. Exato. De você chegar um amigo errar e que quando eu sou amiga, se eu vejo uma amiga minha ou um amigo meu errando, eu chego, vem cá, olha, não faz assim não. Né? Tá errado, não faz isso não.
né? Por quê? Porque se eu vejo você fazendo algo errado, e esse recado vai para uma pessoa que vai ouvir, vai entender, se eu vejo você tá fazendo uma coisa errada, que as pessoas vão fazer chacota, alguma coisa, eu não vou ficar calada. Porque se eu ficar calada, eu vou dizer, é bom mesmo, tomara que ela erre mais e mais. Né? É bom que... Não, eu vou chegar, Mila, vem cá, Mila, não faz assim não. O verdadeiro amigo, ele fala, né? Ele adverte, ele alerta. Pois é, e eu faço isso. Critica, não no sentido de criticar, de apontar, de dizer não presta, mas no sentido, ó, vem cá, vamos fazer assim. De orientar, né? Como se isso. estivesse orientando. É assim que eu faço. Meu agir assim é com minhas filhas, minhas sobrinhas, com minhas irmãs, entendeu? Com quem trabalha junto comigo. Então, eu sou assim e eu sempre digo, eu vou morrer assim, não adianta. Deus me fez assim, é assim que eu vou ficar. E não vou mudar por conta de ninguém. Né? Porque quando eu for embora prestar conta, eu vou sozinha. Cada um ninguém presta vai conta comigo, das suas próprias mãos. Né? Né? Quando eu chegar lá, eu vou prestar contas sozinha, então para que eu vou dar satisfação a quem está aqui? Não. Pelo contrário, eu vou ser um bom exemplo. Porque, como nós estávamos falando, nós temos que ser exemplo em casa. Não adianta você forçar um filho, ou um marido, ou quem quer que seja. Você tem que ser assim e você não agir. Né? Sim. E você agir ao contrário. Então, vira aquela hipocrisia. Você não tem respeito. Segue, né? Aquela história, faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Não adianta. A pessoa vai fazer, vai replicar aquilo que ela vê. E né? é uma coisa que eu escuto, olha, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu sempre digo, isso aí é conversa de perdedor. É conversa de perdedor. E a própria ciência fala, né, que nós somos a influência nós somos o que as 5 pessoas mais próximas da gente nos influenciam a ser. Né? Então, não é que você vai, aquela história, né, Maria vai com as outras, não, mas é a convivência, ela vai te forjando a ser parecida com alguém. Quantas vezes a gente vê marido e mulher que se parecem no jeito de ser, parece até fisicamente. Exato, Porque é uma cumplicidade tão grande, é uma comunhão que tem em casa e a troca tão bacana, que quando você vê, eles se parecem até fisicamente também. Então, a gente vai pegando as influências das pessoas que estão próximas a nós. Né? E acrescentando isso, dando mais ênfase a essa sua palavra, você tem o exemplo de pai e filho. Geralmente, o homem é policial, o filho segue sendo policial. O pai é médico, o filho segue na medicina. Isso. E aí vem os netos, eu conheço pessoas que são assim, vem do pai, filho, neto. Vai passando de geração em geração. De geração em geração. É verdade. Né? Então, é algo que você tem que, por isso que você tem a obrigação de ser correto, por mais difícil, que às vezes é difícil, não vamos aqui cantar uma coisa, não é fácil não, você ser correto não. Sim, é difícil, porque tem hora que você perde a cabeça, você se exalta, mas aí você já, eita, Jesus, vem cá. Dá um passo atrás, observa e refaz a rota. Né? E eu sempre digo, não tem coisa melhor do que pedir desculpas. Sim. Eu sempre incentivo isso. Conhecer o erro, chega junto, pede perdão, olha, vem cá, me ajuda. Né? Exatamente. Ser humilde. Tem que ter. Se você não tiver humildade, você não chega a lugar. E chega. Tem pessoas que chegam com arrogância, Mila, mas quando chega, não é duradouro. Sim. Né? É um castelo de areia. Aquela história, vai passando por cima de um, de outro, mas tem uma hora também que ele vai alcançar algo que ele não desejava, né? E que, como a gente fala, paga o preço. Paga o preço. Eu conheci muitas pessoas assim, que cresceram dando golpes, humilhando, e hoje em dia estão aí, humilhados, né? Envergonhados. Aí eu digo, olha, tá vendo? Eu digo a um e outro, olha, vocês estão vendo o exemplo dali, tomem para vocês. É isso. Qual o caminho que você quer seguir, né? Qual a referência que você quer para a sua vida? É aquele que adquiriu vantagem, alcançou muito sucesso, às vezes não tem paz. É uma coisa tão simples, que deveria, que é simples, mas ao mesmo tempo tão grandioso, né? A paz, onde a gente vê tantas pessoas perdendo a cabeça e fazendo tantas atrocidades com outras pessoas e consigo mesmo, porque simplesmente perderam a paz. Né? E aí, falando um pouco sobre isso, sobre essa questão de transparência, sobre gostar do que é certo, gostar do caminho que a gente até pode errar, mas o nosso objetivo é acertar, não é porque nós todos somos falíveis, né? Mas a gente tem um objetivo, e o nosso objetivo, o nosso alvo é ser, né, tentar chegar
o mais perto possível de fazer as coisas corretas, de fazer as coisas com integridade, né? E então a gente fala de direita, né? Direitas, não tem como isso não mesmo. falar. Não tem como. Eu sou uma pessoa de direita, você também é, sei Muito. disso, né? Nós somos conservadoras e principalmente da questão dos valores, né? E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Como é que a direita chegou aí na tua vida? Não, a minha, na verdade, eu sempre acompanhei a política. Desde os meus 25 anos, por aí, eu comecei a me interessar. Mas aí eu ficava só observando e eu sempre fui muito curiosa e cuidadosa no que eu escuto. Então, eu sempre vi os erros, né? Como eu convivi com pessoas da alta, né, e que tinham contato com políticos, eu sempre ouvia as conversas, né? E a gente sempre, por isso que eu digo, é São as muito ruim conversas você dos saber das bastidores, coisas. né? É ruim você É saber ruim, das por coisas. outro lado, também te traz um alerta, né? Não É bom exato. também ter o conhecimento, É. né? Que você sabe onde você está pisando, onde você Exato. pode ir, onde não dá, não Mas cabe. às vezes, aquela história, quando os olhos Quando não não vê, lhe- o coração não sente. Então, para não tipo doer, assim, é melhor não saber. e o pior de tudo, sabe, Mira, quando você sabe de tudo, você tem um certo entendimento e você quer passar para as pessoas e essas pessoas não querem enxergar, né? Não, isso não me interessa, isso é mentira, não procura saber. E É o que a gente acabam tem sendo visto muito hoje, né? influenciadas. As pessoas falando muito sobre isso. Não é isso mesmo e defende uma coisa que você que não sabe Não nem sabe de nem onde de onde veio, vem. não sabe da fonte, não sabe nem se é verídico. A gente tem visto muito isso, é impressionante. A população não se interessava por política, né? Então Sim. só sabia aquilo que a Globo mostrava, a Manchete, Record, que ainda é a época da Manchete, eu lembro bem, né? Então as pessoas eles só sabiam de política quando era a época de eleição, que se fazia os comícios, que se levavam os cantores e faziam aquela Aí o festa. povo ia. Aí as pessoas iam, né? Sabia que era da política, mas não sabia nem quem era o Não candidato. sabia. Não sabia nem o que estava acontecendo ali. Exato. Sabia que tinha um show. E você sabe que tinha muito aquele hábito de chegar, o político, quando iria fazer sua campanha, ia até as pessoas, ele não mostrava propostas. Ele Fazia as simplesmente trocas, fazia né? troca. Está precisando do quê? A pergunta era essa, Mila. Está precisando do quê? É verdade. Ah, um saco de cimento, não sei quantos tijolos. Era assim. Né? A famosa Eu vi muito. dentadura. Exatamente. Né? Sem falar no voto de cabresto, algumas cidades que tinham, isso. que as pessoas eram obrigadas ou voto, né? Então, assim, as pessoas não tinham interesse por política, não tinham acesso. A verdade é essa, nós não tínhamos acesso. Né? A não ser que a gente pesquisasse muito. Foi quando entrou a internet aqui, daí então ainda era um bicho de 7 cabeças, tinha o YouTube, né? Quando liberou o YouTube, aí eu tinha aquele computadorzinho, consegui comprar um e comecei, né, a pesquisar, a acompanhar, na verdade, mas eu não me interessava em votar, porque eu não achava nada, né? Aí eu lembro ainda do escândalo dos anões, eu acompanhei na época, aí depois veio o do mensalão, acompanhei, né, e ali eu via que realmente era tudo contaminado, nada prestava. Meu título foi cancelado umas 5 vezes, eu acredito, porque eu nunca ia votar, né? E não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, não ia. Eu acompanhava, mas aí foi quando, 2016, 2015, 2016, aí já era o Orkut. Mas era aquela dificuldade, porque no Orkut Sim, você não tinha era que tão entrar na fácil como a página gente do hoje outro. No celular a gente tem todas as informações. Não, né? e assim, você tinha que entrar na página do outro para poder pessoa saber tinha o que é que que o outro aceitar. tinha descoberto e tinha colocado lá. Era uma certa dificuldade. Mas aí depois veio o Facebook. Aí já Começou a desacortinar mais melhorou, ainda, né, as informações. e depois o Instagram. Né? Então, com isso daí, foi quando veio a queda da Dilma, né? Onde aí foi quando eu disse, não, agora eu vou entrar na guerra. Aí lutamos, tínhamos muitos grupos aqui em Recife para derrubar a Dilma, né? Eu sei que não fomos nós, mas participamos. Fez parte, né? Sim. Né? A gente sabe que foi lá no Senado, lá, mas nós participamos. Mas houve uma pressão popular, né? E isso foi, de certa forma, chegou lá o barulho. Né? Exato, como houve a pressão dos caras pintadas naquela Sim. época, né? Que foi muito bonita a manifestação da época. Então, nós fizemos. E aqui em Recife, a gente tinha todo aquele movimento, participamos, a gente ia para a Boa Viagem. Às vezes, só tinha
5 pessoas, mas a gente estava lá, firme e forte, fazendo barulho. Então, houve toda a votação, e houve a queda da Dilma. Foi uma festa ali no Terceiro Jardim, foi uma festa linda que fizemos, né? Aí agora. Só que bem antes, eu falava com minha filha, eu dizia, Gabriela, eu queria tanto que tivesse um candidato que valesse a pena. Não esqueço nunca dessa conversa com ela. Aí ela fez, mãe, tem um deputado aí que se ele se meter, ele ganha. Quem é essa? Jair Messias Bolsonaro. Quem é esse? Eu via, o que eu sempre pesquisei, eu sempre via aquele homem falando aquelas coisas, né, lá sozinho, ou então, eu sempre via aquilo, mas não me interessava saber quem era ele. Mas quando minha filha falou, despertou, né? Aí despertou, Curiosidade. né? Aí eu fiquei, aí foi quando eu comecei a realmente estudar a respeito. Aí, por coincidência, ele já foi para se candidatar, meu esposo também não votava nada, não gostava de ninguém. Aí eu falei de Bolsonaro para ele e comecei a mostrar. Incentivou. Nossa, que ele é de direita doente, né? Aí, e assim foi. Houve a eleição do Bolsonaro, né? Quando houve a campanha, participamos ativamente, todas as carreatas, passeatas, fizemos todas, né? Que bom. Aí, o primeiro turno perdeu. O que houve nessa época, havia muitos grupos no Brasil, porque até então a mídia não era controlada, eles não tinham se atentado para isso. Então, nós tínhamos grupos enormes. Nós participávamos até daquele do... Aí tinha o Vem para a Rua Recife, vem aquele do Quimpaim, como era, meu Deus, o nome do que ele... Tinham vários grupos que se formaram nesse e nós período, participávamos, né, e foi participávamos e mesmo. A gente participava de todos os grupos, né? Meio que tava, tinha mas uma era um grupo, manifestação, só que não era pouco alguma coisa. só que não era que nem os grupos de hoje, era realmente Sim. havia comunicação entre a gente. Entendeu? Eu me comunicava com pessoas do Brasil todo e eles comigo, a gente sempre estava debatendo, era muito bonita essa ligação. Sim. E montamos os fiscais do mito. Né? Houve aqui também os fiscais do mito. Aqui, né? Houve carteirinha, aquela coisa toda. Aí fizemos um movimento no Brasil dizendo que se houvesse fraude, nós iríamos todos para a rua. E isso foi tão forte que, quando foi no segundo turno, aí ele ganhou. Né? Aí vamos descansar. Que descansar nada? Aí ninguém teve sossego. 4 anos. 4 anos de sofrimento. Suor. 4 anos, e aí vamos trabalhar para o segundo mandato. Né? Trabalhamos demais também. Aí já vieram as motociatas, as carreatas, sabe? Foi muito bonito. Cresceu muito o movimento, teve essa polarização ainda mais forte, né? Direita e esquerda, antes não falavam isso, era tudo meio que misturado, não tinha... Nessa, começou naquela época, lá em 2018, né, começou assim, a crescer realmente, mas nessa eleição, nessa campanha, na verdade, a gente viu isso muito claro, muito forte. E, claro, que no meio sempre tinha aqueles que continuaram alienados, ou alienados por falta de informação e simplesmente ia seguindo a massa, a maioria, ou alienados porque não queriam informação e era o que acreditava mesmo e iam, efeito manada, que não adiantava tirar, que não iam desistir. Exatamente. Né? Mas a gente sempre foi muito duro, né, combater essa questão da que hoje se fala tanto a desinformação, que se colocava sempre que era só contra a esquerda, e é muito pelo contrário, né, essa questão de muitas fake news contra a direita. Foi a forma que encontraram de bater, né, na gente, porque somos muito fortes nas redes sociais. Né, a gente saiu pesquisa recente agora, que mostram que os maiores influenciadores da questão da mídia, das redes sociais políticas, são políticos de direita. Né? E, quando não, os que aparecem de esquerda é porque estão sempre batendo muito forte na direita. Então, acaba que você vê que hoje tem essa polarização, mas tem um movimento muito forte, muito consolidado, que precisa crescer, né? A gente está sempre incentivando para crescer, para vir mais um e mais um. Eu observo muito que as pessoas que estão ainda brigando um pouco pela esquerda são pessoas desinformadas. Sim. Sabe? São pessoas perdidas ainda, que alienadas, não têm o que desinformadas. Falar. Sabe? Elas não têm o que falar, sabe? Quando começam a falar, você tem que sair de perto, porque são tantas baboseiras, são tantas mentiras,
né? Quando foi nessa campanha agora mesmo, eu observei logo e até comentei com as pessoas dos comitês, porque eu percebi que na campanha do rádio, porque como eu vim do interior, eu tenho o hábito de ouvir rádio. Eu amo ligar o rádio. Eu também escuto bastante rádio. Inclusive, tem um programa, quero já te convidar para me acompanhar no Instagram, estou sempre falando lá. Eu também vou ser convidada. Pois é, com certeza. Então, Mila, eu percebi que realmente estávamos tendo esse problema tinha muita propaganda da esquerda mentindo, eram mentiras assim absurdas. Sim. E pouquíssimas da direita. Pouquíssimas. E ninguém tomava as providências. Meu Deus, o negócio está sério. O negócio não tá a gente é de acostumado a ficar calado, né? E a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E a gente, né, acabava que É porque quem era para tomar as providências, né? não tomou. Porque nós temos força. Sim. Todo mundo falando, né, chacoalha. Mas só que tem que ter aquela pessoa que tem que mexer com a caneta. E essa pessoa que tinha que mexer com a caneta aqui, não fez. Esse foi o nosso problema aqui. Né? Apesar das fraudes, que nós sabemos que o homem ganhou. Muitas né? outras coisas também. Né? Exatamente. Então, assim, aí perdemos, infelizmente. Né? Perdemos não, roubaram. Mas estamos aqui de pé para continuar a lutar, para continuar a falar. Não, desistir jamais, né? Desistir jamais. Agora, eu sempre digo e não é assim, por uma pessoa, é por um ideal, né? É por conquistar um espaço que a gente acredita realmente que é o devido, que é onde a nossa política deve estar centrada. Mila, o nosso presidente, ele trouxe para nós o amor pela bandeira. Sim. Você não ouvia o hino nacional. Quando se cantava o hino nacional, seja numa escola, seja num evento, aí era aquela coisa monótona. Né? A bandeira você não vê em lugar nenhum. Sim, né? Minha mãe fala que na época dela ela tinha aula de moral e cívica. E era todo um processo, um protocolo, e ensinava tudo sobre essas coisas, e era realmente muito respeitado. Hoje em dia é muito banalizado, né? A gente vê a bandeira pintada, né, de outras Mila, cores. O que a esquerda fez com a bandeira do Brasil é uma coisa inadmissível. Ver muitas ironias que antes realmente é um símbolo, deveria ser respeitado. Né? Ela tem as leis que preconizam o respeito. Mas nem mesmo isso assim, é respeitado. E mesmo assim, ele trouxe para a gente o amor pela bandeira. Sim, pelo hino. Aprender a cantar o hino, que muita gente não sabia. Verdade. Outra coisa, eu lembro que na época que tinha, quando eu morava no interior, os políticos eles chegavam com o carro, abriam a mala, Mila, e tinha aquelas caixas com as camisetas, com a foto deles, aquela coisa. Não os tome, brindes, era né? 10, 20, 30, e você não vai usar o quê? Que nada, mãe. Me desculpe, meu Deus, botava para fazer pano de chão, porque a gente não usava, ninguém usava. Eu nunca vi, na minha época lá, uma pessoa com a roupa de um político andando na rua. Né? E nessa campanha as pessoas compravam. Compravam, como se fosse uma roupa para dar de presente para outras pessoas. Eu fiz muito, eu distribuí muito. Sim, fazia adesivos. E as pessoas me procuravam. Kelly, você tem mais? Kelly, eu quero. Adesivo, bandeira. É uma campanha realmente de formiguinha, Exato. Né? E outra coisa, e assim, orgulho de usar aquela camisa. É verdade. No shopping, na rua, onde for, estava assim, mesmo dava todo canto a minha, não, sem problema nenhum. Então, houve essa mudança, houve um interesse do brasileiro pela política, porque realmente houve o poder de decidir, porque antes você só era um caminho, era aquele caminho da roubalheira, dos bandidos, de onde você era um escândalo toda semana, você tinha um escândalo no país. Toda semana tinha um escândalo. Então, você já vê um outro caminho onde as pessoas, não, esse aqui está certo. Então, eu via... Mila, pai, mãe, idoso, pessoas de cadeira de roda, né? Nas famílias, passeadas, crianças. Aquela coisa muito bonita, né? A paz mesmo, né? Você via que era uma comoção, né? Quando juntava, era uma alegria, parecia que era sempre festa, mas não era festa, aquela festa de arruaça, que a gente tem visto, aquela banalização, não, pelo contrário, era assim um ajuntamento de pessoas, né? Mila, você fica vendo uma passeata onde
toda a população com o celular na mão, passeando, filmando, andando, sem problema nenhum. É verdade. Né? Assim, é uma coisa E aconteceu até inacreditável. um caso desse. Meu filho a gente estava na moto, meu filho estava com meu sogro, né, o avô, meu filho mais velho, e eu e meu esposo em outra moto, numa dessas motocicletas. E a carteira dele caiu. E a gente nem deu conta. Quando a gente estava lá na frente já, que deu uma paradinha ali pela Agamenon, isso foi lá em Boa Viagem. E quando a gente parou na Agamenon, aí veio uma pessoa, entregou para ele, e fez, olha, só está tendo a carteira de volta. Ele estava com o dinheirinho dele, da mesada dele, só está tendo de volta, porque a passeata é da direita, porque se não fosse, a gente, logicamente, né, infelizmente, não é que só tenham pessoas má de índole má, vamos colocar assim, mas infelizmente é o que se é pregado, onde 90%, tudo pode ser feito, isso. Onde o crime compensa, né? Então, infelizmente, é triste. São inversões de valores, né? Exatamente. Eu lembro em 2018, houve uma das carreatas que nós fizemos em Boa Viagem. Inclusive, quando vê aqueles caminhões tudo enfeitado lá, são os meus lá, que estão lá firme e forte. Isso. Então, assim, aí eu lembro que estavam os carros pequenos, a gente, e entrou um cara com a caminhonete com uma carroça cheia de feno. Você vê como a esquerda é suja. Entrou no meio da gente, né? E começou os outros que vieram junto com ele, pegando feno e oferecendo para as pessoas. Entendeu? E eles não eram direito, eles só chegaram ali e fizeram. E houve toda uma repercussão, aquela coisa saiu no jornal. Era o objetivo, né? Era o objetivo, né? E mais na frente, aí tem aquela música, aquele rapaz que faleceu, que é da ração para cadela, né? Para cadela, aquela música que eu esqueci. Bom, sei que tocou e nós cantamos. E foi um rebuliço nesse dia por conta disso. E na rede social foi um tormento. E me botaram no meio. Como é que eu vou estar cantando uma música... Mas era uma música que a gente estava cantando. E é a realidade, né? Para as feministas, raçam na tigela, mais ou menos assim, que tem o repertóriozinho. E eu sei que entrou na briga umas colegas aí, marido de uns colegas aí, que são pessoas bem formadas, gerentes, de alto patamar. E começaram a me puxar para a conversa, e eu saindo, aí entrou até a assessora da Marília também, e foi aquele fuzuê, eu tenho os prints de tudo isso guardado. E ela dizia, não, mas aí vocês são baderneiros comigo, né? Falando isso no Instagram, para todo mundo ver. No Facebook, para todo mundo ver ali. Vocês são baderneiros, que vocês não prestam. Vocês vão ver como vai ser a nossa. A nossa vai ser semana que vem, vai ser um espetáculo, vai estar fulana lá, vai estar ciclano. Que foi até a movimentação roxa. Sim. Movimento roxo, eles colocaram. Beleza, esperamos. E foi aquela coisa feia em Recife. As filmagens eram a coisa mais terrível do mundo, sabe? Aquela nojeira mesmo deles lá. E daí, então, quando aconteceu isso, elas sumiram, até saíram do meu Facebook, das saíram, aquela coisa, não quiseram mais falar comigo, porque eu fui, é isso que vocês chamam? Que é certo, né? Que tá correto, o nosso, que tá bom. Aquela passeata linda, dizendo que nós somos, só porque a gente cantou aquela música, né? Oferecendo ração para as feministas, né? E vocês fazem isso, porque eu acho que você não lembra dessa... Foi a única que eles fizeram lá no centro da cidade. Foi terrível. Era uso de drogas, era mulheres seminuas, era uma coisa horrível, horrível. Eu sei que a rua ficou uma imundice. Daquele jeito, né? E é bem diferente do que a gente realmente deixava, né? A gente estava sempre procurando limpar e tudo. Tudo limpo. Mas já estamos chegando no fim da nossa participação de hoje. Mas toda semana nós estaremos aqui junto com você. Eu quero te convidar mais uma vez para você continuar conosco. Tem muita novidade por aí. Mas, Kelly, vamos fazer um bate-bola aqui? Rapidinho, para a gente finalizar. E aí, nesse momento, né, nesse clima gostoso que a gente está, dessa conversa, desse bate-papo que passa o tempo, a gente nem percebe. Nem percebe, verdade. Né? E aí, eu vou te fazer umas perguntas, você responde aí de pronto, que vier a tua sem pensar. mente. Fala a verdade. Um hobby, o que a Kelly gosta de fazer? Eu gostava de andar a cavalo. Hoje em dia eu não consigo mais por conta do problema da coluna. Mas eu era apaixonada por cavalos. Eu gosto também. Um sonho? Um sonho é um dia poder ver as crianças aí serem respeitadas.
principalmente quando um dia que dissesse, se pudesse dizer assim, a partir de hoje as crianças serão respeitadas, para mim seria maravilhoso. Família, o que te vem à Tudo. cabeça? Família é tudo. Mulher que te inspira. Minha mãe. Eita, Minha coisa mãe. Minha linda. mãe, Deus já guardou ela, mas mulher guerreira, honesta, uma pessoa ímpar. Que bom. Sempre, né? Mãe Sempre. é mãe. Mãe é mãe. Mãe é. Uma frase que te motiva. Ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Amém. Sempre, sempre essa. E qual é a palavra que define Kelly? Uma palavra. Honestidade. Que bom. Ponto. Ponto. Honestidade. Eu corro muito atrás disso. Agora, isso em tudo, Mila. Na família, em casa, porque você tem que ser honesto com você. Sim. Você sendo honesto com você, acabou. O resto vem fácil. Sim. Né? As pessoas têm uma dificuldade em ser honesto, acham que ser honesto é só não roubar o dinheiro da pessoa. Não. Honestidade é tudo. Sim. É no falar, é no pensar, é no agir, é no cuidar de um dentro amigo. E fora de casa, né? Entendeu? Você ser honesto com você mesmo, né? Vou comprar isso? Não, eu não preciso. Eu vou comprar para agradar A, B ou C, então vou ser honesto comigo. Não, eu não preciso, então eu não vou comprar. Eu não preciso disso. Honestidade em todos os aspectos, né? Todos. Então, eu acho assim, onde há honestidade, quando você coloca honestidade, o resto vem fácil. Sim. Muito, muito Com fácil. certeza. Mas, Kelly, querida, eu quero muito te agradecer pela tua companhia, por esse abrir o coração, compartilhar um pouco da tua vida comigo, com a gente, né? Quem vai estar aí assistindo também. Falar quem é a Kelly, abrir realmente o coração. Às vezes não é fácil, né? Às vezes a gente fica com umas coisinhas assim, quer ficar guardado só pra gente, aí vem aqui no podcast, no Pode Vida. Tem que falar. O nome é esse, Pode Vida, até para falar da vida, né? De vida, de transformação de vidas. Muita gente me conhece, Mila, mas não tem noção do que eu passei. Sim. Não tem noção daquilo que... Sabe o que eu faço, né? Muita gente sabe. Não, te conhece hoje aqui na igreja, Isso. ou seja, no trabalho, mas conhece uma partícula de quem é aquele. Exatamente. Mas se fosse para falar da minha experiência, do que eu passei na vida, tem que ser uns 50 podcasts aí, porque a vida é longa. Mas eu desde já eu quero agradecer, Mila. Eu também te agradeço muito. E é o primeiro. Fico muito feliz pelo projeto, né? Bom, eu sempre falei para você, Mila, vai. Deus na frente, vamos embora que vai dar certo. Porque há necessidade desse trabalho, nós temos a necessidade aqui, principalmente aqui em Jaboatão, nós precisamos muito. Aqui em Jaboatão é muito carente em relação ao cuidado com a mulher. As pessoas acham que cuidar da mulher é só fazer um exame de mama ou uma prevenção. Não, botou isso aí, fez isso aí, acabou, esquece a mulher. Não, a mulher é muito mais do que isso. Então, a mulher precisa muito ser olhada com outros olhos, né? Então, nós precisamos disso. Então, precisamos de mais Milas aqui, né? Precisamos de mais Kellys também, por favor. Com certeza. Né? E a gente poder unir e começar a fazer células. Sim. Temos que fazer células, multiplicadoras de coisas boas, né? De incentivar bons projetos. Isso, porque a mulher precisa ser orientada. Infelizmente, a orientação que a mulher tem a mulher para lavar, passar e cozinhar. E não é só isso. Não, com certeza ela tem que entender de tudo, principalmente de política. Tem que estar em todos os espaços, né? Tem que ocupar todos os espaços. De política. Eu fico muito triste, Mila, quando eu vou conversar com as mulheres e dizem, mas política não me interessa, isso aí não faz parte da minha vida. Eu digo, pelo amor de Deus, você respira política. Nós vivemos de política. A política está decidindo a sua vida. Então, vamos pelo menos entender, saber, porque quando alguém chegar perto, você sabe o que é que está falando. Então, precisa, a mulher, eu sempre bato nessa tecla, a mulher orientada, bem orientada, e ela consciente, ela vai poder transformar seu marido, seu filho, seu sobrinho, né? Por que você fala em homens? Porque, como eu disse, o homem ele está sempre no comando. A filha sempre vai se espelhar na mãe, não tem como. Então, uma boa mãe vai ser uma boa filha, né? Então, eu fico muito feliz. Também, rogo querida. a Deus que vá esse projeto bem à frente, e nós temos mais, se Deus quiser, vão vir muito mais coisas aí. Em nome de Jesus. Né? E vamos começar a trabalhar essa parte das mulheres, que as mulheres é quem cuida dos maridos e dos filhos.
E que Deus abençoe. Amém. Muito Deus nos lisonjeada. abençoe. Fiquei lisonjeada pelo convite de ser homenageada, né? Na Câmara do Recife nós indicamos, na né? Câmara do Você Recife, foi dos vereadores de na Recife. hora, Fiquei. quando chegou ali o seu currículo, todo mundo disse, não, essa daí realmente é uma mulher guerreira, batalhadora, confia. Eu fiquei muito feliz com essa homenagem e mais feliz novamente de participar do primeiro podcast Pode Vida. Pode Vida, né? Porque primeiro Deus, sim, Deus acima de tudo, e segundo a vida, que a vida aí vem família, vem amigos, vem tudo. Né? Mas é isso, Kelly, muito obrigada, que Deus te abençoe também, abençoe sua vida, sua família, todos os seus projetos que você colocar a mão, que seja abençoado em nome de Jesus. Amém. Quero aqui também fazer menção ao meu esposo, o meu grande apoiador, que está sempre do meu lado, me incentivando. Às vezes eu digo, não vou não, eles vai sim, vai conseguir, vai chegar. Vou contigo, que também isso é muito importante. Né? Então, meu amor, Deus te abençoe. Beijo, Geiber, Deus te abençoe. Um beijo também para os meus filhos, Gabriel e Matheus, que Matheus estava aqui até pouco tempo no estúdio, já precisou sair, mas Gabriel está aqui também fazendo todo o making off, né, filho? A mamãe está orgulhosa desse príncipe. Amo muito minha família, né? Nossa família, nossa base, realmente. E de forma toda especial, não menos importante, muito pelo contrário, mais importante de tudo, porque sem ele nós não somos nada, até porque Ele que nos formou e nos deu fôlego de vida, o próprio Deus. Muito obrigada, Senhor. Eu agradeço demais a Deus por essa oportunidade, por essa porta que se abriu, por este momento que estamos tendo de conversar, de dialogar, de falar de tantas coisas importantes, tantas coisas boas, e que eu quero agradecer ao Senhor, né? Eu quero pedir ao Senhor que me dê mais oportunidade de abençoar mais vidas, de tocar mais vidas, de trazer mais transformação por meio dele, para a glória dele, né? Porque se não for o Senhor, a quem, né, seria? Nem aqui eu estaria, com certeza, não é uma frase feita, mas é verdadeira. Eu posso dizer isso, se não fosse o Senhor na minha vida, eu não estaria aqui. Para terminar, eu quero deixar aqui para a nossa meditação uma palavra que eu amo, que me motiva, que me impulsiona, e há muitos anos eu vejo, a minha vida, né, eu vejo isso se materializar. Então, eu quero agradecer aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. É uma palavra que está em Efésios 3, verso 20. E esse é o versículo da minha vida. Eu quero deixar aqui bem registrado no primeiro Pode Vida, para que nós possamos falar desse grande Deus que tem nos motivado e tem nos levado à frente. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe, e acompanha aqui, se inscreve, coloca aí teus comentários, pode trazer sugestões também, nós estamos abertos à sugestão, é muito bom quando a gente pode ter a troca, né, da informação, e a gente está aberto para isso. Que Deus te abençoe, muito obrigada.